Mano, alguns dias atrás eu tava de boa fazendo alguma coisa aleatória quando do nada, do absoluto nada, eu lembrei de um filme que eu vi quando eu era criança. Papai, eu sou uma zumbi. Então é claro que eu fui procurar pra reassistir essa pérola e depois contar pra vocês, né? Enquanto eu faço um desenho sobre o filme no fundo do vídeo, já que o canal é sobre desenho. Fazendo aqui a pipoca, né? Pra assistir o filme, vamos ver como é que ficou. Eu acho que eu queimei de novo. Eu tô com medo de abrir. E parece que eu tava certa mesmo. É, eu tava certa. Tá começando. Bacana. O filme conta a história de Dixie, uma menina totalmente alternativa que só tem uma amiga e sofre bullying na escola. Ela mora com o pai dela, que é dono de uma funerária, o que dá um grande spoiler do que vai acontecer com a filha dele, e a mãe dela foi embora. O pai dela então compra 2 ingressos pro parque de diversão e fala pra Dixie chamar aquela única amiga que ela tem. E é o que ela faz de fato. Porém, essa amiga rejeita o convite e joga na cara dela que ela não quer mais ser amiga da Dixie. Coisinha básica. Aí ela volta pra casa com uma advertência na mão, né? Porque ela agrediu uma menina que fez bullying com ela. Ela e o pai conversam e ele dá a sugestão de irem pro parque juntos. Já lá no parque, os dois encontram aquelas meninas horrorosas que fazem bullying com a Dixie, que chamam ela pra ir na casa dos espelhos. Totalmente suspeito? Sim. Mas ela vai. Porque segundo as meninas horrorosas, o crush da Dixie ia tá lá. O que, impressionantemente, não era mentira. Porque ele tava lá. Só que ele tava beijando a ex-amiga dela, né? Ela sai da casa dos espelhos, obviamente, muito chateada. Lá fora tava chovendo, isso é muito importante de dizer. Quando ela acaba parando dentro dos matos e simplesmente cai um raio numa árvore, e essa árvore cai em cima dela e ela morre. Ela realmente morre, só que ela acorda num cemitério já transformada em zumbi. Lá ela encontra a Isis, que é uma outra zumbi, uma zumbi egípcia, que é muito supersticiosa. Que, inclusive, o motivo disso é muito interessante. Durante a sua vida, a Isis foi noiva do faraó Tutankhamon. Até que num belo dia, uma velha fez uma profecia dizendo que ela ia ser devorada por crocodilos. As duas famílias, a da Isis e a do faraó, organizaram um passeio pelo rio Nilo, que tem muitos crocodilos. Porém, no filme, a Isis conta que eles dormiam calmamente nas margens do rio. Nossa, mas então como ela morreu, vocês me perguntam? Ela ficou assustada com a profecia, gritou, caiu na água e morreu. Agora, continuando a história principal, a Dixie obviamente fica muito desesperada e logicamente tenta ir embora do cemitério, mas lá fora tem uns bichos assim, parece um touro, um negócio assim, que caça os zumbis e leva pra tal da nebulosa, que é a vilã do filme. E como o solo do cemitério é sagrado, os bichos não podem entrar lá. Então, enquanto elas estiverem no cemitério, elas estarão seguras. Não tem só a Isis de zumbi naquele cemitério. Também tem a Pirosca, que tem um nome bem sugestivo. Essa tal dessa Pirosca, ela já tem o costume de sair e entrar do cemitério porque ela sabe e é isso que nós sabemos dela até o dito cujo momento. Mas enfim, a gente descobre que tem uma maneira da Dixie voltar para a vida normal dela, ela e os outros zumbis também, que é utilizando o azoto. Porque diz a lenda que uma zumbi novata vai chegar com o azoto e abrir um portal, que qualquer zumbi que atravessar vai voltar a viver de onde exatamente parou. Pelo menos eu acho que é assim, né? E pra dúvida de 0 pessoas, o tal do azoto tá com a Dixie, no cinto de caveira dela. Ela fala que não sabe usar o negócio, mas as outras meninas dizem que um tal de vitriol deve saber. A Pirosca fala que sabe onde esse tal desse vitriol mora, mas por algum motivo que eu acredito que tenha sido uma briga entre as zumbis, vai só a Isis e a Dixie nessa super aventura. Nesse meio tempo, a gente também descobre que além dos zumbis, a vilã também quer o azoto pra abrir um portal e mandar um monte de zumbi pro mundo humano. E enquanto isso, a Dixie e a Isis passam por vários perrengues até chegarem numa fazenda. Assistindo o filme, né? Aí chegou nessa parte aqui que as meninas chegaram na fazenda. Só que aí a Isis, essa menina aqui, fala que os mortais não, que não era para os mortais verem ela. Só que eu pensava que eles estavam tipo num plano espiritual e não no mundo real, tá ligado?
Mas era só isso mesmo. Continuando. Nessa fazenda, um espantalho começa a atacar fogo nelas do nada. Mas aí a gente descobre que esse espantalho também é um zumbi pirata. Ele se desculpa com elas e fala que ele achava que a Nebulosa tinha mandado elas pra pegar ele. A Isis de cara não gosta do Goner, que é o nome do zumbi, porque ele e a Dixie ficam muito próximos. Próximos até demais pro meu gosto. Oh my God! Mas enfim, ele se junta a elas nessa grande aventura. Eles param num cemitério para descansar, e enquanto as garotas estão dormindo, o Goner pega o Azoto e desaparece. Quando acordam, elas descobrem o que o Goner fez e acabam brigando por causa dele, porque a Isis tem ciúmes do Goner com a Dixie. Aí elas se separam. Cada uma vai pro seu lado e enfim. A Dixie, depois de se separar da Isis, acaba caindo de um precipício e se desmontando inteira. Enquanto isso, a Isis acaba encontrando o Goner por acaso. Ela confronta ele, mas os bichos aparecem e o Goner vai com eles entregar o Azoto pra Nebulosa. Ou melhor, o Goner vai com alguns deles, porque 2 dos bichos ficam e a Isis, que estava escondida, aparece dizendo que é a Dixie. E eles levam ela pra Nebulosa também. Um cara hipster encontra a Dixie toda desmontada e ele leva ela pra casa dele, onde ele remonta ela. A gente descobre que esse cara é o tal do Vitriol e a Dixie aproveita pra perguntar pra ele o que ela tem que fazer pra salvar todo mundo. Ele diz que não tem nada a ser feito, já que a vilã já tá com as outras e com a novata que vai abrir o portal. E ela acha tudo isso muito estranho, já que ela é a novata. Então ela descobre que a Isis se passou por ela e vão salvar o mundo juntos. Ou melhor, ela vai salvar o mundo. Ele só leva ela até a toca da bruxa e vai embora. Nesse meio tempo, a vilã já tinha começado o plano maligno dela. Vocês ainda lembram da Pirosca? Pois então, esse tempo todo ela era uma espiã da Nebulosa. E foi ela que contou pra todo mundo que Dixie estava com as outras e que ela era a novata que abriu o portal pra todo mundo virar humano de novo. Um detalhezinho assim importante que eu acabei deixando passar, né? Mas tá entregue agora. O Goner vai salvar a Isis, que tá dentro de um caixão, porque ele acha que é a Dixie. Ele realmente gosta da Dixie, mas a Pirosca acaba pegando ele no flagra. Eles começam a brigar, porque aparentemente eles dois tinham alguma coisa e ela tá com muita raiva porque ele trocou ela pela Dixie. A Dixie, que nesse meio tempo já tinha chegado no esconderijo, acaba vendo o Goner se declarando pra ela, na frente da Pirosca. Aí acontece mais briga, a Pirosca morre, porque zumbis morrem se encostarem na água e ela caiu dentro de uma fonte. O Goner e a Dixie dão um beijo ceboso e vão sair pra caçar a Isis, que ainda tá presa. A vilã acaba chegando antes dos dois e ameaça jogar a Isis dentro de uma espécie de lava que tem lá. Eu acho que é lava, né? Eu não entendi muito da geografia do local. Acontece mais um monte de coisa. A Dixie acaba abrindo o portal. A Isis e o Goner atravessam ele. E a Dixie acorda no exato momento em que ela morre. Só que viva, dessa vez. E ela vive feliz, né? Ela se acerta com a mãe dela, com o pai dela. Não sei se acerta com a amiga dela, que ex-amiga no caso, né? Mas eu acho que não. Ela diz que os médicos disseram que tudo isso foi uma espécie de sonho e que nada aconteceu, na verdade. Mas depois a gente descobre que a Isis casou com Tutankhamon e virou uma princesa. E o Goner largou a pirataria e virou poeta. Que eu me lembre, é claro.